Esses dias eu recebi uma pergunta aqui nas redes sociais que eu adorei pela sua simplicidade e era mais ou menos o seguinte: Igão, durante o pregão, durante o mercado, o que você faz? Eu achei o máximo porque talvez vocês apenas me conheçam por fazer a tradução do Powell, acompanhar a divulgação de indicadores macroeconômicos como CPI, PCE, JOLTS, PMIs, mas tirando esses momentos, quando eu desligo aqui a minha câmera, o que eu faço? Alguns acreditam que eu faço operações intradiárias, né, o famoso day trade. Acontece de vez em quando, operações especulativas só de vez em quando eu enxergo alguma coisa, mas na grande parte do tempo eu fico aqui lendo, estudando, analisando balanços e buscando por curiosidades. Como assim, curiosidades? Curiosidades que possam me ajudar a entender um pouco mais o que acontece no mercado e que possam me oferecer uma certa vantagem em relação aos outros investidores. É um dado que talvez me comprove que o mercado está muito caro, está na hora de vender, ou o mercado está muito barato, está na hora de comprar. Pois hoje eu descobri uma curiosidade no dólar, a relação entre dólar e o real brasileiro. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e vamos falar um pouco sobre dólar, pode ser? Que o dólar subiu nas últimas semanas, todo mundo já sabe. O que realmente chama a atenção é o movimento, a velocidade com que o dólar saiu de 5, 4,80, porque ali no início desse ano estava custando ali 4,85, 4,90. A mínima do ano aconteceu na primeira semana, 4,83. E aí, em questão de poucos meses, um semestre, o dólar já subiu mais ou menos 16, 17%. É uma das piores moedas do mundo em 2024 e a pior moeda emergente do ano. Meu Deus, que movimento incrível! Será que está na hora de comprar? Será que está na hora de vender? Pois hoje eu encontrei uma curiosidade que me mostra que o dólar ele está num momento de extremo estresse. Não parece que é o caso, porque quando você olha para o mercado internacional, está tudo tranquilo. Sim, o mercado está incerto, os indicadores são incertos, todo mundo esperando o Fed, que finalmente no segundo semestre do ano cortará a taxa de juro, mas em termos gerais o mercado está tranquilo. VIX, que é a volatilidade do S&P, está nas mínimas lá de 2018, 2019, abaixo de 13 pontos, tranquilo. A volatilidade do dólar no Brasil estava muito menor no início do ano, aumentou um pouquinho. Tirando isso, tirando o Brasil, as coisas estão bem tranquilas. Eu já tenho mostrado para vocês, nos últimos 2 ou 3 vídeos sobre esse assunto, que o estresse do dólar está vindo de dentro e não está vindo de fora. Por mais que emergentes estejam sofrendo nesses últimos 2 meses, o que o real brasileiro se depreciou nem se compara com outros emergentes que apanharam bastante. Nós apanhamos muito mais. O que eu quero mostrar para vocês é uma análise muito simples, que eu estava aqui parado pensando o que está acontecendo com o dólar, o que será que eu posso analisar, porque eu quero entender se ele está muito caro, se ele está muito barato, se esse movimento vai continuar ou não. E aí eu peguei o seguinte, como vocês sabem, eu não sou um analista técnico, mas eu gosto de algumas ferramentas da análise técnica porque podem me ajudar a tomar melhores decisões de investimento ou até mesmo de especulação. Essa linha vermelha no gráfico é a média de 200 períodos. Nesse caso aqui, eu coloquei o gráfico no semanal, e aí eu troquei a média de 200 para a média de 40, porque a média de 40 no semanal é quase a mesma coisa que a média de 200 no gráfico diário. Então uma coisa é igual a outra. A ideia aqui é colocar no gráfico um histórico mais longo. Se eu colocasse no gráfico diário, vocês iam enxergar o que? Até 2018, 2000 e... daria para encontrar até mais dados, tá? Mas no semanal fica um pouquinho mais claro de encontrar as informações. A minha ideia é fazer um estudo com vocês desde 2007. Tá, mas um estudo sobre o quê? A distância entre a cotação do câmbio e a sua média de 200. Afinal de contas, a média de 200 é um indicador de tendência, tendência de alta, tendência de baixa, e ele acompanha a cotação. Afinal de contas, ele é definido pela média, a média do preço de fechamento dos últimos 200 períodos, nesse caso 200 ou 40 semanas, tá? E aí eu fui atrás desse tal de indicador, eu queria medir a distância entre a cotação do dólar e o valor da média de 200 períodos. E aí eu encontrei esse cara aqui, ó. Essa linha vermelha mede o quão distante, em termos percentuais, está
a cotação do dólar, ou nesse momento 5,67, em relação à sua média de 200 períodos. Porque muitas vezes, quando o mercado ele reage de maneira muito agressiva no curto prazo e o preço se distancia da média, ou a média acompanha o preço ou o ativo volta para a média. É muito comum. Então, o ativo anda bastante, olha o que aconteceu em 2020 com a pandemia. O dólar explodiu, eventualmente a média acelerou para cima, tá vendo que a inclinação dela é maior? Depois a inclinação não é tão grande e a distância entre a média e o preço foi diminuindo. E aí com isso, olha só, a distância aumentou, a distância caiu. Abaixo de 0 pontos, tá vendo aqui na direita? Abaixo de 0 pontos, o preço está abaixo da média. Quando eu dou um zoom e eu analiso esse indicador, reparem que poucas vezes na história o dólar atinge uma distância tão grande em relação à sua média de 200 períodos. Para comprovar isso para vocês, eu nomeei cada um desses períodos aqui para entender o que aconteceu com o estresse do dólar. E aqui nós temos uma descoberta incrível. Reparem que desde o início desse século, poucas vezes o dólar atingiu uma distância de 11% maior do que sua média de 200 períodos. E toda vez que isso aconteceu, mais de 10%, mais de 11%, de 15%, 20%, foram períodos de extremo estresse no mercado brasileiro. Ou esse estresse foi causado por um fator externo ou um fator interno. A minha ideia é explicar cada um dos movimentos. O interessante é que fica muito fácil eu encontrar a explicação para cada um desses movimentos colocando na internet, porque são períodos de extremo estresse. Então, se eu colocar lá março, abril de 2020, vocês sabem que a explicação para essa distância de mais de 25% do dólar em relação à sua média de 200 foi explicada pela pandemia. A pandemia fez o dólar subir e não só isso, a redução exagerada da nossa taxa de juro naquele período. Selic foi para 2%. Quem não viveu o mercado naquela época não entende o que eu estou falando. Mas uma taxa de juro muito baixa, obviamente, fez com que os recursos voassem para fora do Brasil e isso depreciou o real, apreciou o dólar. Mas reparem que esses outros períodos são muito memoráveis para quem acompanha mercados. Eles ficaram escritos na história como períodos de grande estresse para o Brasil. Começando aqui com o principal deles. O que fez o dólar subir tanto que ele ficou mais de 30% distante da sua média de 200? Eu chamo esse de um indicador de estresse no câmbio brasileiro. O que aconteceu lá em 2008? A crise de 2008. O grande crash do mercado americano. E que depois levou uma das maiores recessões da história dos Estados Unidos e do mundo capitalista. O que aconteceu em setembro de 2011? O ataque às Torres Gêmeas. Estresse no mercado, dólar subiu no Brasil, e isso ficou registrado nesse gráfico. Aqui em 2012, abril e maio de 2012, foi um pouquinho mais difícil de encontrar essa informação, mas na época o Banco Central tentava fazer com que o dólar se valorizasse no país por uma questão estratégica e o governo também estava ajudando isso a acontecer. Então não era um grande estresse, era um movimento estratégico para a época. Nós não vamos entrar nos detalhes. E daí no período foi aprovado esse IOF. Um IOF num valor maior que dificultava a entrada de recursos no Brasil. Aqui em 2013, um fenômeno muito conhecido, nós abordamos esse assunto lá em 2022, se eu não me engano, o tal do Taper Tantrum. Coloca aí no ChatGPT ou no YouTube, você vai descobrir o que aconteceu naquela época. Um evento causado pela mudança de comunicação do Banco Central americano com Ben Bernanke, que mudou de opinião muito rápido e o mercado estressou. Esse aqui foi um dos movimentos mais preocupantes dos mercados emergentes na época. Simplesmente detonaram com o mercado emergente naquele período. Então foi um estresse que veio de fora. Aqui veio de fora, de dentro. 2015, o que aconteceu ali por março de 2015? Os protestos. Depois, mais para o fim do ano, setembro de 2015, o Brasil perdeu o seu nível de investimento, o seu grau de investimento, o investment grade. E isso foi um baque gigante para o mercado. Greve dos caminhoneiros, eleições de 2018, pandemia. E quem é esse cara aqui? Ah, é hoje. É hoje. Nesse momento, a distância está aqui em cima, 10,6.
mas enquanto eu montava o roteiro para esse vídeo, bateu 11% de distância. O que, historicamente falando, só acontece em momentos de grande estresse. O que está acontecendo no mercado brasileiro? Porque a ideia é mostrar para vocês que algo memorável está acontecendo. Algo memorável está acontecendo. Está vindo de fora? Esse estresse no mercado cambial brasileiro está vindo de fora? Não, não está vindo de fora, porque o mercado lá fora está tranquilo. Olha a DXY. Monta aí uma carteira ou um índice de moedas emergentes. O estresse não está vindo de fora, está vindo de dentro. E aí o que eu vou explicar? Quais artimanhas eu vou utilizar para explicar esse movimento? São os ruídos do governo? É a falta de credibilidade do arcabouço fiscal? É a falta de engajamento do governo para equilibrar as contas públicas? São os ruídos que vêm do governo? É a preocupação do mercado com quem vai substituir Campos Neto na presidência do BC? Eu poderia citar esse monte de fatores para explicar esse movimento, porque claramente ele veio de dentro, ele não veio de fora. Então, para quem acha que, tudo bem, o dólar está subindo um pouquinho, de 5 para 5,70, não é tudo bem. Esse movimento foi muito grande, ele é inesquecível do ponto de vista histórico, esse tipo de movimento não acontece por motivos pequenos, existem preocupações internas, afinal de contas, pior moeda emergente do ano, uma das piores moedas do mundo no ano, acho que a 6ª ou a 7ª pior, Ibovespa pior bolsa, juros futuros não param de subir. O que está acontecendo? Eu diria que de todas essas questões, nós temos aí uma preocupação do mercado com o futuro do Banco Central, se ainda teremos ou não uma âncora monetária, Somado a isso, muitos ruídos. Gente, é muito barulho, é todo dia, notícia, notícia, notícia. Dólar sobe porque o fulano falou isso. Dólar sobe porque o ciclano falou aquilo. Menos ruído, por favor. Eu até comentei semana passada nas redes sociais. Se o Banco Central e o governo parassem de falar, todo mundo entra em férias coletivas, não tem problema, o brasileiro paga. Sai mais barato para a gente brasileiro do que fica caro. Dólar cai, juro acomoda, bolsa sobe, só porque a quantidade de ruídos ou o nível dos ruídos caiu. Além disso, uma preocupação grande é fiscal. Só que lendo o que aconteceu em cada um desses períodos aqui, várias vezes nós lemos a mesma manchete. Fiscal, 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 fiscal. Não é um problema de hoje, é um problema grande no Brasil e há muito tempo. Então é uma junção. Fica difícil de, inclusive, nomear. Eu botei aqui o ponto de interrogação por esse motivo. Fica difícil de dizer exatamente o que está rolando. Da onde vem o problema? É problema de todos os lados. Eu, inclusive, poderia discutir o seguinte com vocês. Eu vi uma postagem hoje de uma pessoa falando sobre a volatilidade do dólar. A volatilidade do dólar está bem baixa em termos históricos. Mas quando eu analiso a volatilidade relativa dele, existe esse índice de volatilidade relativa, ele está batendo níveis não vistos desde a pandemia. Então, é sim, do ponto de vista do RVI, que é o índice de volatilidade relativa, é sim um estresse não visto no câmbio brasileiro desde a pandemia, só que sem pandemia. Então, para quem ainda argumenta que não tem nada acontecendo, não, Igor, não tem nada acontecendo. Cara, eu não tô vendo nada acontecer, tá tudo tranquilo, para mim tá tudo certo. Tá meio escuro aqui só, mas tá tudo tranquilo. Para quem está com os olhos vendados, não tem nada acontecendo realmente. Para quem não escuta nada de notícias, fica assim, ó, também não tem nada acontecendo. Mas o mercado está reagindo. A ruídos, a especulações, a fatos, é uma junção de tudo isso. A volatilidade, ela sim subiu bastante nesse último mês de maio, de junho, estamos começando julho. Eu poderia até fazer uma análise otimista aqui para vocês. Se vocês me permitirem, eu posso ser um pouco otimista e não só pessimista. Embora eu tente ser o mais realista possível. Normalmente esses períodos aqui acontecem no pico do mercado. O dólar tende a corrigir depois. Então, deixa eu esconder esse cara aqui. Se vocês analisarem lá do pico da pandemia, eleições, greve dos caminhoneiros, protestos, o grau de investimento, eventualmente o dólar dá uma desacelerada. Não quer dizer que ele vai voltar para 2. Pelo contrário. Ele sobe, ele cai, fica um tempo de lado, sobe de novo.
ele cai. Ele fica um tempo de lado, sobe de novo. Então, eu poderia argumentar, se você está esperando para transferir algum dinheiro para fora, está esperando para fazer um investimento no exterior, eu poderia dizer que nos próximos dias seria possível uma queda do dólar, uma aproximação dele perante a sua média, ou a média se aproxima do dólar. Porque tá vendo que esse indicador ele bate um pico, depois ele cai. Ele caiu por quê? É porque a cotação caiu ou porque a média subiu? As duas coisas podem acontecer. Mas é aquela coisa. Os investidores, eles sempre querem previsões para ativos que são difíceis de serem previstos. E esse aqui é um exemplo incrível. É um exemplo nítido de um ativo que é muito complicado de prever. Porque o que afeta o câmbio? No curto prazo, muita coisa. No curto prazo é muita coisa. No longo prazo, você resume a fundamentos macroeconômicos. Só que no curto prazo pode ser uma notícia, pode ser a fala do fulano, pode ser algo que acontece nos Estados Unidos. É bem mais complexo. De qualquer maneira, é uma visão um pouco mais otimista para curto prazo. Apenas curto prazo. Não vou dizer que isso é para longo prazo. Normalmente, quando o mercado bate esses níveis de estresse medidos pela distância entre o dólar e a sua média de 200 períodos, ele tende a se acalmar depois. Ele acalma depois, a volatilidade ela cai, mas isso não significa que o dólar vai sair de 5,67, que é a cotação desse momento aqui, e vai voltar para 5, e depois para 4, para 3, não é isso que eu estou falando. É no curto prazo, o mercado tende a acalmar depois. Então, para quem se pergunta, o que será que esse cara faz durante o dia, né? Eu estudo, eu analiso, eu avalio, eu critico, eu penso em busca de explicações para as posições que eu tenho em carteira. Está na hora de vender, está na hora de comprar, está na hora de trocar. Faz sentido fazer isso? O que pode acontecer? Está caro? Está barato? E nesse caso aqui, eu acho que esse estudo me ajudou muito a entender o nível do estresse do mercado brasileiro. E qual é a explicação para esse estresse? Porque isso aqui vai ficar registrado na história. Vai ficar registrado na história. Historicamente, uma distância tão grande do dólar perante a sua média de 200 é porque alguma coisa está rolando. Pode ser protesto, pode ser o investment grade, é a pandemia, é um crash. O mercado ele está reagindo a esses fatores, nesse momento, fatores domésticos e não internacionais. Espero que vocês tenham gostado, obrigado, deixe seu like, inscreva-se no canal, me siga aí nas redes sociais, considere fazer parte da comunidade de membros aqui do YouTube. Nós temos 3 assinaturas, o Lite, o Investor e o Pro. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se talvez não gostar, quiser cancelar, não tem problema nenhum. Você pode experimentar e cancelar, tudo apenas com um clique. Obrigado